O Vasco formalizou o pedido à empresa norte-americana e agora espera uma resposta para ter o adiantamento do seu dinheiro, 190 milhões de reais, que chegariam apenas no mês de setembro, podem chegar nesse mês de julho. Essa grana adiantada vai fazer com que o Vasco vá mais forte ainda nessa nova janela de transferências. O Vasco, que já irá atacar o mercado em busca de contratações, pode ir ainda com mais força e, de fato, ter um elenco reforçado. Até porque, meu amigo, da maneira que tá, não dá para ficar. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as informações a vocês sobre essa situação da chegada de um novo dinheiro de forma antecipada. Vamos falar também sobre elenco do Vasco, pois a expectativa é que haja mudanças para a partida desse próximo sábado contra a equipe do Fortaleza lá no Castelão. A situação é ruim, realmente o Barbieri não está também feliz com o desempenho desse atual elenco e vai buscar mudanças no sistema defensivo. O alvo, a mira, o foco dos problemas, o zagueiro Robson, ele deve estar no banco de reservas nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso, deixar você aí, torcedor, muito bem informado sobre tudo que está acontecendo, porém, antes de começar esse vídeo, antes de trazer todas as novidades, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento é ruim, como eu venho falando nos meus últimos vídeos, o momento é duro, o momento é complicado, o momento é de fato de desesperança para o torcedor vascaíno, mas eu tô aqui, como eu venho falando inclusive, para criticar, para pressionar, para não deixar esse momento passar de uma maneira batida, porém principalmente para informar a você tudo o que está acontecendo. Então, se você é Vasco, se você curte ficar por dentro das informações, não está satisfeito com esse momento, se inscreva no nosso canal. Eu conto com você, conto com a sua ajuda. Não saia desse vídeo sem se inscrever. Como eu venho falando também, muitas pessoas estão chegando no nosso canal ultimamente e poucas estão se inscrevendo. Então, se você está chegando aqui ou chegou nesses últimos dias e ainda não é um inscrito, se inscreva. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento e para que a gente tenha ainda mais voz dentro aqui do YouTube. Tranquilo? Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, pois é fundamental para a divulgação deste vídeo e a divulgação do nosso trabalho. Então não saia desse vídeo sem se inscrever e sem deixar o seu like. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão, esse primeiro vídeo da quarta-feira, informando a vocês sobre a situação envolvendo a forma com que o Vasco quer agir no mercado nessa próxima janela de transferências. E é importante trazer um panorama geral a vocês. O Vasco está com pouco dinheiro em caixa. O Vasco nesse momento tem um clube confirmado que não pagou as parcelas da compra do Lucas Piton, não pagou a parcela da compra do Pumita Rodrigues, não pagou a parcela da compra do zagueiro Manuel Capasso, ao Atlético Tucumã, um clube que deve o Andrei Santos, um clube que nesses últimos dias acabou também atrasando alguns direitos de imagem. Então o Vasco é um clube nesse momento que está em dívidas com alguns clubes do futebol brasileiro e também internacional. Ou seja, o Vasco é um clube nitidamente neste momento que está com seu caixa no limite. O Vasco é um clube que não tem dinheiro para investir, dinheiro para pagar salário, dinheiro para deixar em dia os funcionários. O Vasco tem. Isso não vai fazer falta e não vai faltar, inclusive, em nenhum momento. Mas o Vasco não tem grana para ir além, para fazer uma grande contratação, para fazer uma grande compra, para investir no mercado nessa próxima janela. E essa é uma grande preocupação. Nós que somos torcedores conseguimos olhar para esse elenco e ver que tem deficiências, tem falhas, tem carências. E essas carências só serão supridas com reforços. O Vasco precisa de um primeiro volante, o Vasco precisa de um meio atacante, o Vasco precisa de um ponto esquerda, o Vasco precisa de um atacante reserva do Pedro Raul. São muitas opções, muitas peças que o Vasco precisa para ter um elenco no mínimo completo. Não falo fechado, mas o elenco ali, pelo menos 80 a 90%, realmente com peças o suficiente para ter um desempenho bom no restante dessa temporada de 2023. E o Paulo Brax, que é o diretor executivo, está enxergando isso. Não à toa, ele pediu o adiantamento da grana
Para quem acompanha os meus vídeos, sabe muito bem que eu vinha falando isso para vocês através de uma grande apuração realizada pelo jornalista Lucas Pedrosa e alguns esclarecimentos na noite desta terça-feira. No caso ontem, foi confirmado realmente que a diretoria Cruz Maltina entende as deficiências que hoje estão no elenco, que o Vasco precisa de reforços, o Vasco entende que inclusive também precisa trazer um jogador para brigar pela posição de centroavante titular junto ao Pedro Raul. O Raul Cruz não é esse nome, o Vasco entende que é necessário buscar um nome forte para ser o centroavante no mercado do futebol internacional e trazer realmente essa briga pela posição junto ao Pedro Raul, tirar esse camisa 9 hoje do Vasco dessa zona de conforto que se encontra. E para que isso aconteça, o Vasco também entende que é necessário ter um investimento maior, porque com essa grana que hoje o Vasco está em mãos, será difícil o Vasco fazer grandes movimentações no mercado do futebol. E exatamente por isso, lá na reunião que aconteceu em abril, do Paulo Brax, representando o Vasco da Gama, com os representantes da empresa norte-americana, o diretor executivo do Vasco pediu o adiantamento da grana. O que acontece? O Vasco tem para receber em setembro 190 milhões de reais. A grana que o Vasco vai receber ano a ano. Nesse ano será 190, no ano que vem, em setembro de 2024, 270 milhões. Então é uma grana que o Vasco vai utilizar para encher os seus cofres, pagar dívidas e fazer investimentos. O grande porém é que essa grana que irá chegar vai chegar após o término da janela de transferências. A janela inicia no dia 1º de julho e vai, se não me engano, até o dia 4 de agosto. Ou seja, a grana, os 190 milhões de reais que o Vasco vai receber, só poderá ser utilizada no ano que vem, na próxima janela de transferências. Então, exatamente por esse motivo, o Paulo Brax já pediu o adiantamento desse aporte financeiro. Até o momento, gente, segundo informações, não houve nenhum tipo de resposta por parte da empresa norte-americana 777 Partners, que dará essa grana ao Vasco da Gama no mês de setembro. O Vasco quer o adiantamento, mas até agora não houve nenhum tipo de resposta. Caso, meu amigo, esse adiantamento não ocorra, ou as garantias de que de fato ele irá acontecer, no caso essa antecipação do aporte financeiro, o Vasco vai dedicar sim os seus reforços em atletas no fim de contrato. Jogadores como Serginho, que vai vir, já está confirmado. Jogadores que estão aí realmente no término do seu vínculo contratual serão as grandes prioridades. Caso o 777 adiante o dinheiro, o Vasco vai atacar o mercado de uma outra maneira. O Vasco vai buscar nomes que estão com um contrato vigente e que poderiam chegar ao Vasco da Gama com investimento realizado. Essa é a informação que temos. E poxa, o porquê a 777 não irá liberar antes, né? Qual é o problema de liberar o dinheiro antes? Essa é a minha pergunta. Libera, vai pagar para ver, como eu falei no Boa Noite Gigante de ontem, assim como aconteceu com o Inter Belém, assim como aconteceu com a Diana, clubes que já eram da 777 e caíram para a segunda divisão. É isso que esse conglomerado norte-americano quer, que os seus clubes caiam para a Série B das suas divisões nacionais? Acredito que não. Então, da mesma maneira que eles não queriam muito provavelmente que o Genoa caísse, que o Hertha Berlim caísse, eu espero que eles também não tenham mais um clube no currículo que caiu para a segunda divisão do Nacional, no caso do campeonato do país. É isso que eu espero, e eu espero inclusive que esse adiantamento aconteça. Volto a repetir, até o momento não houve nenhum tipo de resposta, mas vamos ficar de olho para ver o que de fato irá acontecer. Alô 777, por favor, libere a grana. Inclusive, só para antecipar a vocês uma outra notícia também, antes de entrarmos no assunto sobre esse elenco do Vasco da Gama e a preparação para essa partida do próximo sábado contra o Fortaleza, Paulo Brax deve conceder uma entrevista coletiva nessa semana. Assim que terminou o jogo contra o São Paulo nesse último sábado, eu abri um vídeo pós-jogo e falei: Paulo Brax, Luiz Melo, vocês têm que se posicionar, vocês têm que botar a cara, vocês têm que aparecer, dar uma satisfação de tudo isso que está acontecendo dentro do Vasco. Hoje é quarta-feira, até o momento não houve nenhum tipo de posicionamento. Espero que até o jogo desse próximo sábado contra o Fortaleza haja posicionamento, haja esclarecimento. Eles sentem numa mesa e falem, pelo menos que estão juntos com o Maurício Barbieri, que estão discordando do momento, mas que vão insistir no treinador até o final. Colocar a cara a tapa, realmente dar segurança hoje, querendo ou não querendo, ao técnico do Vasco. Passar hoje uma segurança ao torcedor vascaíno que está completamente desesperançoso com relação ao restante de 2023. É isso que a gente espera por parte do Paulo Brax, que é o diretor executivo, o dono do futebol do Cruz Maltino. Então, apareçam, esclareçam esse momento do Vasco e, principalmente, passem segurança, não apenas a nós, mas aos profissionais que estão à disposição de vocês, desde a comissão técnica liderada pelo Maurício Barbieri até o elenco liderado pelo capitão Léo Pelé. Então,
deve acontecer essa entrevista e realmente a gente espera que isso venha a ser confirmado. E, gente, para finalizar o vídeo, falar sobre o elenco. Um elenco que não apresenta um bom futebol. Um elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. Mesmo diante disso, de uma derrota pelo placar de 4-2 para a equipe do São Paulo neste último sábado, ontem foi divulgada a seleção do Campeonato Brasileiro pelo portal, né, SofaScore. E o Vasco, mesmo sendo derrotado, teve um atleta nessa seleção. O meio-campo, volante paraguaio Matias Galarza, inclusive com uma das maiores notas. Só fica atrás do goleiro Walter e dos atacantes Everaldo e Luiz Soares. Galarza teve uma nota muito boa, segundo esse SofaScore, que é um aplicativo, é um programa, é uma plataforma que avalia os jogadores com relação ao desempenho durante a partida, desde desarmes até gols marcados, até assistências, até toques certos. Então Galarza teve uma nota muito boa e, de fato, foi uma boa partida do Galarza. O Galarza vem crescendo de produção. Eu sempre falei isso a vocês, para quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu venho falando do Galarza da seguinte maneira, desde o momento que ele retornou ao Vasco nessa temporada, após o ano passado no Coritiba. O Galarza é um atleta que entrega uma intensidade surreal. O Galarza é um atleta que está em todos os lugares do campo. O Galarza é um atleta que acredito eu que todo treinador gosta de ter. O grande problema desse volante paraguaio é que o Galarza é um atleta que não entende o jogo, não é inteligente para jogar. É um atleta de chutão, é um atleta estabanado, é um atleta que domina a bola no peito, mas não sabe o que fazer com a bola, não tem o trato com a bola. Acredito eu que pela minimidade, o Galarza, se eu não me engano, tem 21 anos no máximo, vai evoluir. Essa qualidade vai chegar, essa calma, essa tranquilidade, essa maturidade esportiva vai chegar ao Galarza. O Galarza tem tudo para se tornar um grande jogador, gente. Nesse momento não é ainda esse atleta, mas vem sendo utilizado e vem dando conta do recado. O Galarza hoje, na lista de elenco do Vasco da Gama, na minha opinião, ficou à frente do Andrei, que teve um péssimo desempenho aí vestindo a camisa do Vasco nesses últimos dias, está à frente do Rodrigo, está à frente aí do próprio Zé Gabriel, que nem sequer tem entrado, né, e de alguns outros atletas que foram utilizados pelo Barbieri nessa temporada. O Galarza, o Cauã e o Jair formam nesse momento, para mim, a melhor trinca de volantes à disposição do técnico Maurício Barbieri, e tem que permanecer sim na equipe titular. O grande problema com relação à titularidade está no sistema defensivo, pois hoje temos dois atletas no sistema defensivo que estão de fato muito inseguros. É o Pumita e o Robson, os dois, mas para mim, porém, mais o Robson do que o Pumita. O Pumita teve alguns erros nessa última partida contra o São Paulo. Inclusive, gente, segundo informações aí do próprio SofaScore, que a gente acabou de citar, essa plataforma, o Pumita Rodrigues é o jogador vascaíno que mais perde bola no Campeonato Brasileiro. O Pumita tem uma perda aí de posse mais ou menos por partida, em torno de 22 perdas de posse por jogo. Uma média muito alta, né? Está à frente do Lucas Piton, que tem 18 perdas de posse por jogo, uma média. Pedro Raul, que tem 11 perdas de posse por partida. Gabriel Peck e Figueiredo. O Pumita está no topo dessa lista, uma lista preocupante, porque é um jogador que atua no sistema defensivo. Então, automaticamente, um atleta que perde a bola atuando no sistema defensivo tende a fazer com que o Vasco corra mais perigo de sofrer um gol. Inclusive, também, o próprio Barbieri já está começando a identificar esses problemas, pois o Léo, se o Pumita perde a bola, o Léo erra o tempo de marcação e faz com que o Vasco, muitas das vezes, acabe sofrendo gols. Eu, dando uma olhada, vi que o Robson, acabou falhando em cima no gol contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. O gol foi em cima dele. O gol contra o Bahia foi em cima do Léo. A jogada caiu por aquele lado. O gol contra o Fluminense caiu por aquele lado. E o gol também do Coritiba caiu por aquele lado. Todos os gols vêm caindo pelo lado direito do sistema defensivo, onde o Vasco tem essa deficiência, onde é o Pumita e o Robson. Tô falando Léo, não sei porquê, né? Em cima do Pumita e do Robson. Inclusive contra o São Paulo nesse último sábado a mesma coisa. Os 4 gols, gente, eu pude observar falhas do Robson, não apenas nos gols, mas em um lance ali entre o primeiro e o segundo gol, onde ele errou nitidamente, um erro bobo que quase fez o São Paulo chegar ao segundo gol de maneira antecipada, um erro de juvenil. O Robson não tem mais condições de ser o titular do sistema defensivo do Vasco. Para vocês terem noção, além do Robson, até o Pumita corre esse risco de alteração. O GE trouxe uma informação muito interessante, pois nessa partida do último sábado contra o São Paulo, o repórter Vinícius Bueno relatou na transmissão do Premier durante o jogo que após o segundo gol, após o primeiro gol, que foi o gol marcado pelo Caleri, centroavante do São Paulo, o Maurício Barbieri virou para sua comissão técnica e falou assim, é sempre por aqui. A gente precisa arrumar o lado direito da defesa. Então o próprio Maurício Barbieri está observando que os erros fazem que o Vasco tome gol. E os erros saem por ali, pelo lado direito do campo. E acredito eu que o Maurício Barbieri já chegou ao seu limite.
Não dá mais para ultrapassar essa linha com relação aos erros que vem acontecendo, né, por aquele lado da defesa. E exatamente por esse motivo, gente, no próximo sábado a expectativa é que haja mudanças. A expectativa é que o zagueiro Manuel Capasso entre no lugar do Robson no sistema defensivo e forme essa dupla de zaga com o zagueiro Léo. E finalmente, né, Vasco pagou algo em torno de 8,5 milhões de reais pelo zagueiro Manuel Capasso. E ele veio para ser titular desse elenco, não veio para ser reserva. É um jogador firme, é um xerife, é maluco como todo jogador argentino, mas é isso que o torcedor vascaíno gosta, de raça, de imposição, de um atacante que olhe para o Capasso e fale, caraca, tem um maluco aqui do meu lado, vou tomar cuidado. O Robson hoje para mim não passa segurança, que em poucas partidas, em poucos minutos eu vi no Manuel Capasso. Errou contra o Flamengo, um erro ridículo, sim, saída de bola, mas o Manuel Capasso é um jogador que será com toda certeza mais importante para o Vasco nesse momento do que o Robson. Robson tem uma saída melhor, tem um drible melhor, tem um conhecimento, uma qualidade com a bola no pé realmente melhor do que o Manuel Capasso. Mas o Vasco hoje é um clube que se defende muito mais do que ataca. Então o que adianta? Tem um jogador que sabe armar e não ter nele a defesa, que é um dos pontos principais ainda para mim, né, de um zagueiro. Robson sabe sair jogando, mas no mano a mano, num contra um, ele se garante? Não. A gente viu isso nessas últimas partidas do Vasco. Diferente do Manuel Capasso, que é um jogador de desarme, jogador de interceptação, um jogador de mano a mano, um jogador de combate. É de zagueiros como esse, xerife, que o Vasco precisa. Saída de bola, armação de jogadas, deixa para os volantes, deixa para o meio campo. Isso, na minha opinião, não é responsabilidade de zagueiro, pelo menos no momento em que o Vasco está ainda desenvolvendo o seu início de trabalho. Então no sábado, poderemos sim ter o Manuel Capasso como titular. Como o próprio Barbieri falou, não dá, temos que mudar esse lado de campo, é sempre por aqui. E se não sai Pomita, pelo menos o Robson estará saindo do time titular nessa partida contra a equipe do Fortaleza. Você concorda com essa mudança, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque de fato a grande chance é que isso aconteça. A gente fica por aqui. Esse foi o Corda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira. Retornaremos ainda hoje com Fala Gigante por volta das 3, 2h30 da tarde, como a gente vem postando. E o Boa Noite Gigante, às 7h30, às 8 horas, dependendo aí da maneira como o meu dia, né, vai se desenrolar. Mas deve ser entre isso, 7h30 e 8 horas da noite. Então fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Se inscrevam, hein? Vamos juntos aí. Falta pouquinho pra gente chegar aos 93 mil inscritos. E conto com a ajuda e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam. Ajudem o nosso crescimento e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.